bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar uma analisada em Cogna. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, curtir, ativar notificações. Qualquer ação que vocês queiram que eu dê uma olhada, é só deixar nos comentários aí, beleza? Vamos começar aqui então. A gente teve esse topo lá em 2017. Depois desse topo, ele teve essa queda, fez essa acumulação. Depois dessa acumulação, ele perdeu. Quando ele perdeu essa acumulação que já estava mais ou menos definido que ia ser a continuação de queda, e depois ele veio, acumulou aqui e veio para confirmar justamente essa região. Aqui foi aquela queda de 2020, e ele veio testar essa região para nos dar o segundo movimento. E ele nos deu essa movimentação aqui, ó, aqui, e chegou aqui embaixo. Tá? Então, depois dessa grande acumulação aqui, e da perda dela, a gente não poderia esperar alta por um bom tempo. E foi justamente o que aconteceu. Qualquer compra abaixo nessa região aqui teria uma chance muito pequena de dar certo, justamente por todo esse contexto depois dessa grande acumulação aqui e essa queda. Ainda no semanal ele ainda não deu sinal de reversão claro de fundo, então a gente pode esperar ainda muita volatilidade nessa região. E por enquanto, se na entradas para mais longo prazo ainda está bem complicado, como a gente vai ver agora aqui numa hora, a gente teve esse topo aqui de bastante volume, segurou esse topo rompido falso e ele está mirando mais ou menos nessa região. Então a gente pode esperar provavelmente um teste aqui. O que eu aguardo por enquanto? A gente teve a formação no diário de um pivô aqui. Então eu esperaria essa resistência aqui. Aparentemente ele está vencendo, tem que esperar a confirmação. E teria essa outra resistência aqui nos R$ 3. Para compra agora já não fica viável, porque é um stop muito grande, não faz sentido. A gente teria que aguardar um recuo. Um recuo interessante seria nessa faixa de R$ 2, tá? Que seria um recuo interessante após ele vir tocar nessa região aqui dos 3. Então ele tocaria nessa região dos 3 e recuaria para essa faixa aqui. O ideal seria exatamente nessa faixa. Ó, seria um bom teste, porque já testou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí ele rompe. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí ele rompeu. Rompeu falso, ó. Jogou para cima de volta. Testou aqui de novo e partiu formando o pivô. Então a gente pode esperar isso como sendo um pivô legítimo, pelo menos para um médio prazo. Mas só depois de uma correção a gente pode confirmar esse pivô, por causa que ele teria que vir aqui e confirmar essa região. Ele não poderia vir para cá e perder essa zona. Senão ele estaria dando outra armadilha. E o que falta aqui para fazer uma entrada mais segura justamente é um volume mais confiável, uma acumulação maior. A gente pode ver aqui que ela não é uma acumulação concentrada numa faixa de preço, ela está muito ampla. Isso deixa stops muito caros. Ó. Isso deixa o stop muito caro e não vale a pena fazer entrada, porque ele poderia vir aqui, bater, voltar, bater, voltar. Então, ele não deixou um sinal claro. Ó, tem poucos sinais aqui, ó. Pouco volume. Não tem um volume contundente. Então, tem volumes em topo, volumes em fundo. E geralmente, quando isso acontece, é por causa que ele vai ficar preso nessa faixa acumulando. Então, para fazer uma entrada aqui, seria só depois do pullback. Nessa faixa dos R$ 2. Antes disso, não vale a pena. E mesmo assim, teria que aguardar ele tocar essa região, deixar um sinal, pelo menos 2, 3 dias andando de lado, sem força para cair, para depois valer a pena a entrada, por causa que ele não tem uma segurança. A gente pode puxar aqui até para tentar encontrar alvos, é bem complicado. Ele é um papel que teve poucas acumulações aqui, então a gente teria que puxar uma fibo daqui. E não dá, como a gente não consegue confirmar isso aqui sendo já um fundo, fica difícil até tentar puxar essa fibra para tentar encontrar retrações.
Mas a gente poderia esperar justamente um toque nessa região aqui, ó. R$ 6 mais ou menos e 4,50. Isso se for confirmado esse fundo. E eu ainda não acredito nesse fundo confirmado. É um ativo que está bem complicado de se operar. O ideal seria que ele fizesse esse tipo de movimento aqui, ó, esse volume aqui, ó, dessa barra. O ideal seria fazer esse tipo de volume aqui embaixo, ou de repente num rompimento aqui. Aí a gente poderia ter uma pista maior de uma acumulação de fundo. Ou então que ele agora teste aqui, deixe o sinal e rompa de novo para cima. E rompendo essa faixa dos R$ 3 aqui, ele pode dar uma acelerada até os 4,50 mais ou menos. Mas por enquanto eu ficaria de fora. Compra talvez teria dado só lá no fundo, e mesmo assim eu não teria feito essa compra, porque não foi um volume suficiente. Se tivesse entrado aqui, ó, nesse falso rompimento aqui, já daria um stop de 10%, mas não tem aquele sinal claro de compra. No semanal, ele tá com volume aqui, ó, bem nessa faixa, ó, dos R$ 2 também. Então a gente pode definir esse valor como valor-chave para tentar uma compra. E vamos tentar puxar o menor possível. Então a faixa de compra seria entre 2,20 até R$ 2. Isso se ele não formar nenhum pivô de baixa. E também ele pode nos dar um corretivo em ABC, que seria o ideal. Seria ele subir aqui e fazer um ABC desenhadinho aqui para baixo de volta. Então, eu não entraria em Cogna. Acho que não vale a pena para o momento. Para quem já esperou esse tanto, esperar mais um pouco. Para quem está comprado, também não tem por que vender. E quem quer entrar agora seria meio loucura fazer uma compra nesse momento. Então, o ideal seria aguardar. Se chegar nessa faixa dos R$ 2 e ele der um sinal de fraqueza vendedora e não conseguir romper o fundo de novo, aí vale uma entrada para tentar pegar essa retração de 4,50 mais ou menos por aí. Então, no momento, é só aguardar. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise para Cogna. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo aí. Se vocês quiserem análise de algum ativo específico, só deixar nos comentários, beleza? Valeu!